Deixa eu perguntar, já que a gente falou das vantagens e desvantagens, o que vocês me dizem com relação a desvantagens de se morar em condomínio? Eu acredito que seja a privacidade. Por quê? Os imóveis são muito perto um do outro, então é, acaba se tendo diminuição da privacidade de um apartamento para o outro em relação ao outro. E também o compartilhamento das áreas comuns. O que pode ser uma vantagem para um, pode ser desvantagem para outro. A privacidade, como você disse, é uma vantagem por ter menos pessoas compartilhando aquela área, mas em relação ao apartamento, por um estar mais próximo do outro, acaba perdendo a privacidade, porque a gente sabe que dá para ouvir o que o outro Sim, apartamento está fazendo. sim. Mas aí, doutora, nesse caso, eu concordo plenamente com o que a senhora afirmou, tá? Mas nós temos aquele caso que são os condomínios de casas, que não estão tão próximos, mas a privacidade também, nesse caso aí, é comprometida. Digamos assim, eu acho que talvez o fato da pessoa acompanhar com quem mora, com quem não mora, quem entra, quem não entra, que hora chega, que hora sai, Isso. tá? Eu acho que a privacidade. A senhora também concorda, doutora, que a privacidade seria uma desvantagem bem grande? O condomínio de lotes, Ah, ele tem essa distância, né, entre os imóveis, sim. mas assim, você também não pode fazer tudo o que você quer, né? Por Hum, exemplo, a maioria dos condomínios de lotes, eles não aceitam que você mure a sua propriedade. Então, a propriedade ela não é murada. Então, assim, continua aquela questão de você respeitar o que o outro condômino, né? Passa, você não pode usar, por exemplo, colocar som alto, você não pode estar colocando roupa na fachada da sua casa, mesmo ela sendo sua. Então, tudo isso contribui para uma perda realmente de privacidade, né? doutoras, eu queria aproveitar a presença das duas aqui e colocar uma questão aqui que foi tratada, inclusive, no episódio anterior. No episódio anterior, a gente fez com o nosso anfitrião e conversamos com ele sobre o que ele acha que seria o ponto de vista dele com relação ao pior problema dentro de um condomínio, tá? E ele citou para a gente, assim, ele citou questão de inadimplência, ele citou questão do gestor, do síndico em si, e ele citou também a questão do convívio, falou também sobre aquela questão que as gestões anteriores não fizeram manutenção nenhuma no prédio, deixou o prédio todo, ou as unidades numa situação das áreas comuns muito depreciada, tá? Então, que envolvia essas questões. Citou essas quatro questões, mas aí no final ele foi e falou o seguinte, cara, eu não considero esse o pior problema de condomínio. E aí a gente até se assustou um pouco e perguntou, mas poxa, se não é inadimplência, se não é gestor, se não é a questão do convívio, e se não é a questão da depreciação que foi causada por gestões anteriores sem dar a devida manutenção, o que seria? E ele falou para a gente uma coisa que, é claro, com a explicação dele até ficou lógico. Mas eu gostaria de ouvir qual a opinião de vocês sobre isso. Ele disse que o maior problema em um condomínio é a falta de acompanhamento dos condôminos. Ou seja, o famoso eu lavo as minhas mãos, boto qualquer um na administração, não me interessa se está ou se não está funcionando, eu só me preocupo quando a bomba estoura. E aí ele falou porque que não era inadimplência, porque que não eram as coisas em questões. Vocês acham também que essa questão da falta de acompanhamento do condômino nas questões condominiais realmente causa um dano tão sério assim? Eu concordo com Se for ele. a parte administrativa, né, esfera administrativa, com toda certeza. Mas eu tenho uma coisa que eu acho que vem preliminar, né? Vem antes Vem disso. antes disso. Antes de, eu acho o seguinte, que é a educação, certo? Você tem que ter uma educação de compartilhar os seus direitos, seus deveres, de uma forma que eu não venha prejudicar o outro. Então, assim, a educação, o respeito ao outro, isso aí para mim é primordial. Eu, na minha opinião, acho que todos que optem em morar em condomínio deveriam realmente procurar a legislação, entender um pouquinho, para saber até onde ele pode ir, certo? Porque a pessoa entra achando que está na sua casa, como a gente vê, né? Sim. A gente vê casos, por exemplo, de animais fazendo xixi
já vi até casos no próprio elevador. Então, isso é uma falta de respeito, é uma falta de educação. Você sabe que com o seu animal você tem que colocar no braço. Perdão, o animal fez xixi no elevador Sim. e o condômino, mesmo assim, Mesmo Não assim, fez não, não fez nada. esse Local. elevador também é meu. Não Então, fez a limpeza. eu e aí ele deixou sujo. deixou Sim. sujo. Então, assim, então eu acho que a educação é preliminar, né? A educação no sentido do respeito ao próximo, ao direito do próximo, tá certo? Até É, porque pra mim. você vai viver em uma coletividade, né? Como Sim. a gente disse, cada um tem um direito e o dever. Então, o É. meu direito não pode atropelar o direito da Fenúcia ou do outro condômino que esteja lá também. Até porque também, né, o condomínio edilício é fruto do quê? De uma escolha. Diferente de outros tipos de condomínio que eu não escolhi. É uma coisa que judicialmente eu Foi tive imposta. que... foi imposta. Agora, o condomínio edilício, não. Ele é fruto de uma escolha. Então, quando eu escolho uma coisa, eu tenho que estar certa que aquilo ali vai me gerar direitos, como eu falei anteriormente, e vai me gerar deveres. Então, assim, é como um casamento. Você vai casar com uma pessoa, você sabe que o seu jeito é aquele, a outra pessoa que você vai casar pode ser diferente. Então, você tem que aprender a dividir toda a sua estrutura que você, quando você era solteiro, com o seu esposo. Então, é assim o condomínio também. São direitos particulares. A convenção nada mais é do que o compartilhamento de direitos que eu escolhi aceitar aquele direito, Sim. entende? E aquele dever também. Então, a educação, para mim, ela é preliminar. Depois, sim, certo? Depois dessa educação, aí parte a questão de você avaliar, de você acompanhar, certo? Tá, então, ó, deixa eu dar uma de advogado do diabo aqui. Eu gostaria de jogar uma pergunta, tá? Que eu sei que vocês da área jurídica não gostam dela de jeito nenhum. A palavra taxativo, tá? Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta da seguinte maneira. Quer dizer que se uma pessoa não gosta de obedecer regras, ela não gosta de obedecer regras, tá? O conselho seria, não vá morar em condomínio? Sim. Sim. Eu acho que ela deveria nem morar, ela deveria ir para um local deserto, isolado. uma ilha, né? Porque a vida é toda de Então a direitos e palavra deveres. taxativa entrou beleza aí, Ela né? não era para ter vizinhos, É. né? Porque mesmo que a gente vá morar numa casa, sem ser em condomínio, a gente tem que respeitar os direitos dos vizinhos. E assim, eu já vi de juízes, né? Em audiências mesmo, que o condômino foi e disse, olha, eu não pago por o condomínio, a taxa condominial, porque eu não posso. E o próprio juiz disse, então você vai e sai do condomínio, venda Você não pode morar em condomínio. sua unidade. Por quê? Porque ali Bom saber fruto de uma escolha. Se eu escolhi o bônus, eu escolho o ônus também. Sim. Entende? Então, realmente é uma escolha. Ele tem a obrigação de pagar a taxa Sim. de condomínio. Doutora, se a senhora pudesse medir em percentuais, as doutoras aqui presentes, claro, você diria que uma grande maioria está muito preocupada com o seu direito e não o direito da coletividade? Claro. mesmo? É melhor eu olhar só para mim, é mais fácil. Não, mas eu digo na experiência que a senhora está tendo no dia a Sim, dia. Acontece mas muito isso? Demais, demais.